A gente segue acompanhando os últimos acontecimentos dessa guerra e a preocupação do mundo, né? As últimas notícias que chegam a respeito disso foi até uma declaração da secretária de imprensa do governo americano, da Casa Branca, que afirmou que o presidente Donald Trump ainda está interessado e comprometido em chegar a uma solução diplomática pacífica. Isso chama a atenção, né, que vem essa declaração oficial da Casa Branca dessa maneira, mas não é o que Donald Trump diz nas suas falas, né? Ela disse que caso o Irã se recuse a fazê-lo, a população deveria retirar do poder esse regime incrivelmente violento que os reprime há décadas. Foi o que disse aí a declaração oficial hoje da Casa Branca em relação às últimas declarações dos Estados Unidos dessa guerra. Como a gente já informou, hoje no início da manhã, novos ataques que aconteceram por parte de Israel, ataques que aconteceram também por parte do Irã contra Israel. As últimas declarações que vieram também do Irã e que causam preocupações nos Estados Unidos, né? O próprio líder iraniano, numa declaração nas redes sociais, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu que a punição continuará, foi o que ele disse. O inimigo sionista cometeu um grande erro, um grande crime, deve ser punido e está sendo punido neste exato momento. E aí a preocupação dos Estados Unidos, autoridades americanas dizem que aguardam para qualquer momento, inclusive, uma retaliação do Irã contra os Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos. Nós estamos em contato neste momento com o professor Maurício Moura, que é professor da Universidade de George Washington, já conosco ao vivo. Imagino também a preocupação de quem vive em solo americano diante desses ataques que aconteceram dos Estados Unidos e diante dessa declaração de uma possível retaliação a qualquer momento. Olá, professor. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Josias. É um prazer estar com vocês aqui. Como é que está o clima aí nos Estados Unidos, aí em Washington, onde está o senhor? Na verdade, esse final de semana foi uma grande... Todo mundo ficou meio perplexo com a decisão do Trump, inclusive os republicanos que eu conversei aqui. Como vocês já mencionaram aí, tem uma divisão aí entre o grupo do Trump que apoiava ou não a ação militar, mas acho que as pessoas estão meio pegas de surpresa aí. E, obviamente, tem uma sensação de que ninguém sabe exatamente qual é o próximo passo, o que vai acontecer, assim, o grau de incerteza em relação a isso, mesmo dentro da Casa Branca, é enorme, né? Aliás, até aqui, nas declarações aqui que acontecem no Brasil de pessoas que apoiam Israel, né, achando que o mundo fica mais seguro depois desses ataques, tem uma espécie de até segurança aí em relação ao que pode vir de Donald Trump. Mas eu acho interessante até perguntar isso, não é o que boa parte ou parte da sociedade americana sente, né? Porque Donald Trump foi eleito com essa promessa de que não entraria em conflitos como esse, não? Não só foi eleito, né, mas a base do movimento dele, o MAGA, sempre verbalizou, né, que essa coisa dos Estados Unidos primeiro, que eles chamam de America First, implicava necessariamente os Estados Unidos abandonar essas guerras que, na visão dos grupos mais radicais do MAGA, eram guerras que os Estados Unidos perdia tempo, perdia recurso, guerras que eles não tinham nada a ver com os seus próprios interesses, né? Então foi interessante ver que essa semana os trumpistas mais radicais eram totalmente contra qualquer envolvimento no Irã. Inclusive, hoje eu estava ouvindo alguns podcasts MAGA, né, que obviamente falam para esse público, e aí eu achei interessante a percepção de que há a sensação de que o Trump agora está trabalhando para Israel, está trabalhando para o Netanyahu, e não está trabalhando para os Estados Unidos, né? Então é interessante ver que mesmo do grupo de apoiadores, tem uma pesquisa que saiu ontem, entre os grupos de apoiadores do Trump, 53% são contra essa ação militar no Irã. E também uma coisa que eu percebi aqui, conversando com gente que está ligada à rede de inteligência americana, né, é que não se tem plena convicção de que essa ação militar realmente desconstituiu ou destruiu a capacidade nuclear do Irã, porque inclusive havia muita divergência de inteligência aqui nos Estados Unidos em relação ao grau de avanço que o Irã tinha em relação à bomba nuclear, né? Maurício, bom dia, bom falar com você aqui. Maurício, eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu queria saber, assim, apesar de a maioria dos americanos ser contra a entrada dos Estados Unidos numa guerra, os americanos também veem como uma ameaça, né, segundo as pesquisas, o programa nuclear do Irã.
Então, eu queria saber como você vê a eventual continuidade dos Estados Unidos nesse conflito, se o Trump conseguir manter como uma coisa pontual, como ele prometeu no pronunciamento dele no final de semana, ele vai estar mais respaldado do que se esse conflito continuar. E também queria que você comentasse um pouco qual é o cenário doméstico hoje do Trump, né? A aprovação dele não vem nos melhores índices, acho que pelo contrário, né? Então, qual que é o contexto de percepção dos americanos com relação ao governo Trump hoje e como essa guerra pode afetar isso? Bom, eu acho que do ponto de vista local aqui, o Trump fez, na verdade, o que eu chamo que ele basicamente foi para um cassino, porque ele fez movimentos que são bastante complexos. O primeiro movimento complexo é justamente esse que você mencionou, iniciar um potencial engajamento militar sem o apoio da opinião pública, né? Porque, obviamente, por mais que em 2003 tinha sido polêmica a invasão do Iraque, naquela época o Bush ele contava com o apoio da opinião pública ainda rescaldo do 11 de setembro, né? Então ele tinha um apoio da opinião pública. Outro ponto que o Trump também passou por cima foi porque ele não envolveu o Congresso nessa decisão, né? A gente tem um Congresso republicano que basicamente, com a maioria republicana que basicamente não tem nenhum tipo de ação contrária a qualquer medida da Casa Branca, ele passou por cima do Congresso. Isso tem uma implicação prática que se alguma coisa der errado, geralmente, além da questão formal constitucional, muita gente está falando aqui que o que ele fez foi inconstitucional, mas além dessa questão legal, tem uma questão política, né? Porque geralmente os presidentes eles dividiam com o Congresso o ônus de entrar num conflito armado. Obviamente, se as coisas dão errado, se complicam, eles não estão sozinhos nessa decisão, até por isso que tem esse protocolo do Congresso. Então, na verdade, o Trump trouxe para ele qualquer problema que ele vai ter futuramente, né, em relação a esse conflito. Em relação então, eu acho esse movimento do Trump muito complexo que ele fez. Ele fez um movimento político e de opinião pública muito complexo. Em relação à situação dele de opinião pública, ele tem uma avaliação bastante ruim para o período dele do governo. Ele perdeu popularidade, ele perdeu de 6 a 8 pontos percentuais de popularidade desde que ele entrou. Isso não é trivial num período de início de mandato, né? Agora, é verdade que os motivos que ele perdeu não são os motivos de quem mora fora dos Estados Unidos imagina que sejam, né? A gente olhando as pesquisas aqui, o principal motivo que o Trump perdeu a aprovação nesse momento foi a demissão em massa de funcionários do governo federal, que atingiu gente de todos os estados, e principalmente foi num bloco de eleitores, que são os eleitores independentes. Ele continua muito bem avaliado entre os republicanos e, obviamente, muito mal avaliado entre os democratas. Então, a questão das tarifas e dos preços ainda não foi plenamente refletida no dia a dia aqui, porque teve um acúmulo de estoque no comércio aqui em função da perspectiva de aumento de tarifa. Então, a questão da avaliação do Trump ainda não está conectada com essas disrupções internacionais, tanto do comércio como agora dos conflitos. Mas o que eu acho muito perigoso politicamente para o Trump é justamente ele passou por cima do Congresso, ele passou por cima da opinião pública e ele dividiu a base dele. É um movimento assim bastante complexo para qualquer político, né? Agora, Maurício, é tão surpreendente, até tem um quê de movimento suicida essa decisão do Trump de bombardear ali as instalações nucleares do Irã, que fica uma pergunta, né? Por que ele fez isso? Né? Dá a impressão de que, como ele não é candidato, muito provavelmente não conseguirá ser candidato a um novo mandato, ele está agindo para injetar na sua própria biografia decisões que sejam marcantes. Né? Nesse caso específico, é claro o objetivo do Netanyahu. O Netanyahu quer derrubar o governo do Irã, quer desestruturar a estrutura bélica, a infraestrutura bélica do Irã, e está perseguindo esse objetivo. Né? O Trump, se ele consegue submeter o regime iraniano às suas conveniências, ele teria um êxito aí, se o Irã reagisse com comedimento. Agora, não parece provável isso, né? Por que você acha efetivamente que ele deu esse passo? Ligou o trator, atropelou o Congresso, atropelou o próprio movimento dele, o MAGA, né, que pressupunha que ele daria consequência àquele slogan do America First, né? Por que ele fez esse movimento? Bom, o que eu apurei junto a gente que trabalha próximo lá da Casa Branca, tem duas explicações que são explicações com bastante otimismo por trás. A primeira, justamente o que você mencionou, tem uma expectativa na cabeça do Trump que esse movimento traga o Irã para uma mesa de negociação e ele consiga fazer o que nenhum presidente americano fez, foi diminuir o risco nuclear do Irã, ainda fazer um acordo.
E também tem uma outra linha de pensamento que diz que o Trump se envolveu numa negociação com o Netanyahu, de que se ele entrasse para destruir essas bases nucleares, a questão de Gaza vai ser resolvida mais rápido, e isso, obviamente, colocaria no pacote aí do Trump mais uma vitória de negociação. Então, tem gente que diz que esse movimento também está ligado a acabar com o conflito em Gaza e ele sair como grande apaziguador tanto do Irã quanto de Gaza. É uma visão bastante otimista, mas é a visão que gente próxima dele diz que esse foi o racional para essa decisão. Ele pode sofrer aí algum impeachment na sua análise? Porque desde que ele assumiu e tem tomado aí algumas atitudes que são questionadas por parte dos americanos, vem se falando dessa possibilidade disso acontecer. Alguns acham que isso não é real e não vai vir a acontecer. A história da guerra pode pressionar nesse sentido? Há algum risco de Trump sofrer um impeachment por ter tomado essa decisão por conta própria? É baixíssimo, nesse momento é baixíssimo. Obviamente ele tem a maioria lá na Câmara e ele tem um líder, o que eu chamo de Speaker of the House, que é o presidente da Câmara, que basicamente faz o que ele quer e repete as frases dele. Então, assim, não tem nenhum risco de ser pautado. E mesmo que isso passe na Câmara, também não tem nenhum risco, porque precisa de uma maioria no Senado inexistente hoje, né? Então, assim, eu não vejo nesse momento esse risco eminente, mas como eu falei, esse ele arriscou muito nesse movimento, porque ele foi justamente contra tudo, ele foi contra a opinião pública, contra a base dele e contra um Congresso. Se a coisa se desenrolar negativamente, ele vai ter um custo enorme, mas hoje eu não vejo esse risco. E aí tem também quais são as pretensões dos Estados Unidos, né? Que o senhor estava trazendo aqui como questionamento, né? O que está por trás dessa decisão dos Estados Unidos? Bom, a gente está vendo as últimas notícias e o que a gente vê aqui, essa aliança entre Estados Unidos e Israel e o anúncio dos dois países, né, ao Irã. A última notícia que acaba de chegar é de que Israel acabou de emitir também um aviso de evacuação direcionado aos residentes de Teherã, que é a capital do Irã. O anúncio foi feito pelas forças de defesa israelenses através de um comunicado oficial. Isso aconteceu, inclusive, pela rede social X. É outra forma também que a gente vem acompanhando, né, que é pelas redes sociais que vêm essas notícias, e, inclusive, as notícias oficiais dos governos, as notícias oficiais, inclusive, de Donald Trump, né? Eles anunciaram aí que estão fazendo um alerta para que as pessoas deixem Teherã, né? E foi divulgado na língua local, pede que os iranianos fiquem longe de centros de produção de armas e de bases militares. O comunicado diz o seguinte, abre aspas, caros cidadãos de Teherã, nos próximos dias, o exército israelense continuará seus ataques contra alvos militares na região de Teherã. Para manter sua segurança pessoal, pedimos que fiquem longe de centros de produção de armas, bases militares e instituições de segurança afiliadas ao regime. E aí a gente vê, né, professor, que a guerra segue e com força, né? Essa declaração anterior que aconteceu da Casa Branca, que eles aguardam algo aí para que possam ter diplomacia e paz, estamos longe disso. Novos ataques podem vir, é isso? Repete, professor, que falhou aí o começo da sua fala. Por favor, retoma, por favor. Não, sem dúvida, Fabiola. Eu só quero fazer um ponto sobre... Eu conversei com uma contraparte minha em Israel, que faz pesquisa lá, que é especialista em opinião pública também, e o que ele me passou foi que esse movimento do Netanyahu foi politicamente foi muito bom para ele, porque a opinião pública israelense ficou surpresa que o Netanyahu conseguiu engajar os Estados Unidos nesse movimento de Israel contra o Irã. Então, do ponto de vista político, até eventualmente eleitoral, hoje talvez o maior vencedor desse movimento foi o Netanyahu dentro de Israel, porque esse nesse aspecto foi histórico, né? Porque ele conseguiu botar os Estados Unidos na agenda de defesa, na agenda de confrontamento aí de Israel com o Irã, né? Então, a gente sabe que ele está pressionado politicamente, tem um movimento aí de chamar novas eleições, e por incrível que pareça, a depender desse desenrolar, ele pode ter conseguido aí no curto prazo um ganho político com esse movimento americano, né?
Quando a gente vê o alerta que foi divulgado pelas redes sociais, eles colocam bem forte ali, dizendo, olha, urgente para os cidadãos iranianos, aviso aos moradores de Teherã, para que deixem os locais, deixem Teherã e deixem de ficar próximos a essas regiões de produção de armas e bases militares. Josias, queria uma análise sua também a respeito disso, essa última declaração vinda de Israel e depois dos ataques dos Estados Unidos, Israel vai e continua a atacar. Os Estados Unidos fez esse ataque pontual nas primeiras horas de domingo e a gente viu que de lá para cá os ataques estão sendo feitos por Israel, dando sequência a essa missão que tem o apoio total dos Estados Unidos. Do ponto de vista do Netanyahu, Fabiola, o que está acontecendo hoje no Oriente Médio é politicamente muito favorável a ele. É preciso lembrar que há poucos dias o Netanyahu enfrentava um movimento que vinha da Europa, sobretudo, de questionamento à campanha dele na faixa de Gaza. Ele estava submetendo os palestinos da faixa de Gaza a um suplício que ia muito além da resposta adequada ao ataque terrorista que foi feito pelo Hamas em território israelense. Estava submetendo crianças palestinas à fome, pessoas estavam filmadas lá, imagens aparecendo ao redor do mundo, pessoas levantando panelas vazias para receber um caldo sujo ali, que se confundia com alimento na faixa de Gaza. Hoje, ele está sendo aclamado internamente, até adversários estão surpresos com os últimos movimentos do Netanyahu, porque ele deixou de enfrentar aquelas forças, o Hamas, o Hezbollah, que atuavam por procuração em nome do Irã, e passou a bombardear diretamente o Irã e arrastou os Estados Unidos para essa sua campanha. Então, o objetivo do Netanyahu é muito claro, é aniquilar a força bélica, o poderio bélico do Irã e levar a uma substituição do regime, derrubar o regime iraniano. Do ponto de vista do Trump, qualquer resposta mais enviesada e o Irã acuado pode recorrer ao que os especialistas chamam a guerra assimétrica, né, técnicas de guerra assimétrica, pode dar uma resposta no campo do terrorismo, pode atacar bases dos Estados Unidos em países ali do Oriente Médio, pode providenciar uma resposta que arraste o Donald Trump para uma escalada bélica que levaria àquilo que ele dizia que não faria, aquilo que ele dizia durante a campanha que jamais ocorreria na sua administração, que era novamente jogar os Estados Unidos numa guerra no Oriente Médio, ou em qualquer parte do mundo, que não interessa hoje ao governo americano, né? Então, o Netanyahu está fazendo o jogo dele e vai levar isto às últimas consequências, porque ele enxergou a possibilidade de atingir o seu alvo central, que é o Irã. Ele deixou de atacar as forças que atuavam por procuração, porque essas já estão, o Hezbollah está anestesiado, o Hamas virou uma força mequetrefe na faixa de Gaza, e está atacando agora diretamente o Irã. Então, o objetivo do Netanyahu é muito claro, e ele hoje, efetivamente, está revertendo aquele quadro de contestação interna em Israel. Se ele consegue derrotar o Irã, do ponto de vista bélico, ele pode ser candidato, inclusive, à reabilitação política. E o que não se compreende é porque o Trump pega carona nessa campanha bélica do Netanyahu, porque o interesse do Trump não se confunde com o do Netanyahu, Fabiola. Professor Maurício Moura, que está nos Estados Unidos, que é da Universidade de George Washington, há também muita preocupação em relação aos impactos econômicos no mundo, principalmente também relacionado ao petróleo, né, professor? A notícia também de hoje é de que o Congresso do Irã aprovou uma resolução que pede o fechamento do Estreito
de Hormuz, que é justamente por onde passam 20 a 30% do petróleo utilizado no mundo. Há aí toda uma expectativa, economistas já começam a analisar de qual vai ser o impacto disso para o aumento, né, da inflação nos países que dependem mais disso. Como é que o senhor está analisando qual é a repercussão econômica desses ataques dos Estados Unidos ao Irã? Bom, em primeiro lugar, o mercado, obviamente, o preço do petróleo já está pressionado, né? A gente estava esperando uma pressão maior aí nesse dia, mas de qualquer maneira está se movimentando, está aumentando o preço aqui na cotação de agora de segunda-feira. É interessante ver que o Donald Trump estava preocupado com isso. Hoje ele mandou mensagem na rede social dele dizendo que está olhando quem vai aumentar o preço de petróleo, dizendo que o Departamento de Energia americano tem que focar em drill, tirar o máximo de petróleo possível, ou seja, essa é uma preocupação bastante grande na Casa Branca, inclusive porque muito da campanha do Trump foi justamente que o preço de gasolina estava muito mais alto na gestão Biden. Eles estão muito preocupados com isso, e é muito surreal, né, que agora se a gente tiver um conflito no Oriente Médio, obviamente vai pressionar os preços de petróleo, que obviamente pressiona preço em várias cadeias, né? E aí, quando vai começar a se debater que a solução para evitar esses choques de petróleo justamente é uma transição energética, que é justamente o que a Casa Branca não defende aqui nesse momento, né? Mas o fato é que a reação do Trump hoje nas redes sociais mostrou o grau de preocupação que eles têm. E, obviamente, a gente vai ter e todos os economistas que eu conversei hoje de manhã, a gente vai ter aí um efeito de aumento de preço do petróleo, e, obviamente, isso vai afetar diversas cadeias aí que dependem desse preço, né? Uma dúvida que se tem, Maurício, é em relação ao comportamento da Rússia e da China, né? O Irã tem esses dois países como seus principais aliados, né? Acha que hoje, do ponto de vista prático, Rússia e China teriam interesse em se associar ao esforço do Irã para atenuar esses ataques que vem sofrendo, ou pragmaticamente esses países tendem a conceder um apoio mais retórico do que efetivo? Bom, são dois casos diferentes, né? No caso da Rússia, né, o que eu apurei aqui é que o Putin, ele existe um contingente de russos israelenses muito grandes, por isso que o Putin sempre teve um contato bastante direto com o Netanyahu, e tem uma base ali, uma base de pessoas, é um grupo relevante de pessoas russos que moram em Israel. Eu não vejo ele se movimentar nesse sentido, até porque para o Putin é ótimo que o mundo esteja preocupado com isso e ele continue ganhando tempo ali no conflito com a Ucrânia, né? Então eu não vejo esse movimento. A China, na verdade, é um grande ponto de interrogação na nossa visão aqui. Só para a China, em paralelo agora, a gente tem a China, aumentou a tensão da China com Taiwan. A gente vai ter uma eleição que vai em 26 de julho em Taiwan, que pode colocar uma maioria mais autônoma em relação à China. Existe um tensionamento ali com Taiwan. Obviamente a China compra petróleo do Irã, né? Então, assim, é muito complexo ainda. A gente não sei avaliar, e não existe um consenso aqui em Washington de qual vai ser a reação chinesa em relação a esse negócio.